Está começando o 4º ano do ensino fundamental. Vem aí, língua portuguesa. Oi, 4º ano, tudo bem? Estamos aqui novamente para a nossa aula de língua portuguesa de hoje. E vocês, estão acompanhando? Estão realizando todas as atividades? Indo para a escola, fazendo as atividades da prof? Espero que sim, todo mundo aprendendo cada vez mais, não é? E hoje, vamos conhecer quais são os objetivos da nossa aula? Ler, compreender e interpretar em colaboração e com autonomia textos de diferentes gêneros. Localizar informações explícitas em textos, identificar e diferenciar em textos substantivos e verbo e suas funções na oração, agente da ação e objeto da ação. Então vamos iniciar a nossa aula hoje vendo sobre este animal. Que animal é esse? Lindo, grande, forte. Vocês conhecem? Qual é o nome dele? Olhem ali, mais um. Esse está de lado, olha, sério. E essa linda ali, olhem, olhando fixamente para vocês. E essa com seus filhotes, tá? A família toda reunida ali. Qual é o nome desse animal mesmo? Isso, onça pintada. Olhem que maravilha da nossa natureza, não é? O que nós conhecemos sobre a onça pintada? O que vocês aí já sabem sobre a onça? Será que nós temos muitas informações sobre ela? Será que nós precisamos nos informar mais sobre a onça? Ela possui muitas pintas, não é? Por isso o nome dela é onça pintada. Então ela tem muitas pintas. Nós identificamos ela facilmente junto com outros felinos, não é? O que mais? Ah, ela vive em florestas conservadas, isso mesmo. A gente não encontra onça em lugar que não tem floresta, ou pelo menos, né? Isso, claro que a prof não está falando de zoológico, né? A prof está falando de animais soltos na natureza, certo? É um animal carnívoro. Tenho certeza aí que vocês também sabem que a onça é um animal carnívoro, não é? Ela come muita carne e pelo tamanho dela, ela precisa se alimentar bastante, não é? É linda! Claro, a onça é linda. Olhem lá aquelas pintas dela maravilhosas, não é? O que será? Qual será a nossa reação ao nos encontrarmos com uma onça? Qual seria a reação de vocês? Eu acho que a prof ia ficar paralisada, admirando e ao mesmo tempo com medo, né? É um animal feroz, é um animal selvagem, não é? Você sabia que as manchas ou o conjunto de pintas das onças são únicos? Elas são como as nossas impressões digitais e, levando em conta as pintas, não existem duas onças iguais. Olhem lá que interessante, crianças. Que esse texto, que tipo de texto é esse mesmo? Quem aí lembra? Isso é um verbete de curiosidades. Então olhem lá a informação que ele nos trouxe, a curiosidade que ele nos trouxe sobre a onça. A onça, então lá as pintas das onças não são iguais. Isso mesmo, elas são como as nossas impressões digitais. Então, lá, né, na nossa mão, no nosso dedo, nós temos as impressões digitais, que diferenciam uma pessoa da outra. Como pessoas, nós não temos a mesma impressão digital, assim como a onça. Então, ali, como fala no texto, levando em conta as pintas, não existem onças iguais também. Olha só que interessante. O verbete de curiosidades, então, ele é formado por que partes mesmo? Quem aí lembra que nós começamos a identificar as partes do verbete?
Quem aí lembra? Como é que começa o verbete? Isso, a chamada ali, né? Você sabia que? E a pergunta, né? Olhem lá. Uma pergunta que tem a finalidade de envolver o leitor, chamar atenção, e seria a cabeça do verbete. Então, a chamada e a pergunta que vai deixar o leitor mais curioso para ler sobre o assunto. O corpo do texto, assim como o de outros verbetes, traz mais informações, respondendo a questão colocada e ampliando-a. Então, o corpo do texto ele tem que responder a minha pergunta inicial, certo? Vai trazer a informação para o leitor e vai trazer alguma complementação, contar algo a mais. A indicação da fonte, de onde eu tirei aquela informação para escrever o meu verbete. Então, foi de um artigo, de uma reportagem, de sites de onde foram extraídas as informações? De onde eu tirei? Eu sempre tenho que colocar a fonte, a referência da informação. Geralmente o texto é acompanhado de uma imagem. Lembra que a prof falou que a imagem chama a atenção do leitor? Ah, eu olhei ali um verbete, tinha uma onça. Ai, o que será que vai contar para mim sobre a onça? O que será que vai contar para mim sobre o mico-leão? Então, a característica da imagem é realmente para chamar ainda mais a atenção do leitor. Usamos os sinais de interrogação e de reticências. Então, ó, você sabia que tem as reticências, porque vai continuar me informando, certo? O você lá também é uma característica do verbete de curiosidade. Então, está falando diretamente com o leitor. E o sinal de interrogação ali na minha pergunta. Eu estou fazendo uma pergunta, então o sinal de interrogação, certo? Vamos identificar com a prof, então, as partes do verbete, naquele verbete sobre a onça que a gente começou a aula. Você sabia que? Que parte do verbete é este? Hein? Isso é a chamada do verbete. Olhem lá, você está falando diretamente com quem está lendo. Há reticências no final do que ali. Você sabia que? E vai continuar, vai contar mais alguma coisa. Então, essa é a chamada do verbete. As manchas ou conjunto de pintas das onças são únicos? Que parte é essa mesmo? Isso é a pergunta intrigante. Essa pergunta tem que deixar o leitor curioso, intrigado, pensando sobre o que ele vai ler, certo? Elas são como as nossas impressões digitais e, levando em conta as pintas, não existem duas onças iguais. Que parte do verbete de curiosidades é esta? Isso, o corpo do texto, está respondendo a minha pergunta lá. Então, é o corpo do texto. E ali, a professora tirou lá do site OnSafari. Que parte é essa do verbete? Isso, a fonte, a minha referência, de onde eu tirei a minha informação. E lá em cima, que apareceu primeiro, foi a imagem, que também é uma característica do verbete de curiosidades. A imagem, certo? Então, observem aí que nós conseguimos identificar cada parte do verbete de curiosidades, certo? Ficou bem colorido aí, vocês conseguem identificar bem. Agora, vocês vão registrar no caderno de vocês a formação do verbete de curiosidades, certo? 7 minutinhos, coloquem a data de hoje, caprichem na letrinha.
Tenho certeza que sim. Essas anotações são sempre muito importantes. Nos ajudam a lembrar, né, a retomar quando nós precisarmos sobre cada tipo de texto. Olhem lá que linda essa onça que a prof trouxe. Você sabia que a onça pintada é uma grande caçadora? Ela tem em sua dieta uma grande variedade de mamíferos de médio e grande porte, como capivaras, antas e veados, aves e répteis, mas a sua predileção é por capivaras e jacarés. E ali embaixo a prof colocou a fonte de onde a prof tirou a informação. O que será que significa ali predileção? O que será que esta palavrinha ali está significando dentro do nosso verbete? Vocês têm alguma ideia sobre isso? Isso, que ela come lá, né, mamíferos de grande, médio e grande porte, mas ela prefere, então a predileção dela é por capivaras e jacarés, certo? A preferência da onça na alimentação lá é por capivaras e jacarés, certo? Então olhem quantas informações nós conseguimos sobre a onça aí nesse verbete, certo? Ela tem uma variedade grande, ela come mamíferos, certo? Ela prefere capivaras e jacarés, certo? Então observem lá, a prof não sabia que a onça comia um jacaré? Vocês sabiam? A prof descobriu hoje. Então vamos lá agora, nós vamos analisar algumas frases com a professora. A onça pintada caça capivaras e jacarés. A onça é o que aí dentro desta frase? O que ela está representando dentro da frase? E caça. Observem lá que a prof pegou a flechinha na parte da onça e na parte da palavrinha caça. Por que será que a prof destacou essas duas palavras? Então, a onça pintada e ela caça. Quem que caça as capivaras e os jacarés? Isso, a onça. O que ela faz mesmo? O que a onça pintada faz? Ela caça as capivaras e os jacarés. Então, nós temos aí o verbo e o sujeito, certo? Então, olhem lá. Quem caça as capivaras e os jacarés? A onça. O que ela faz? Ela caça. Então, a onça caça. Quem é a onça? A onça é o sujeito que está praticando a ação. E qual é a ação que ela está praticando? Caçando. Ela caça, olhem lá, ó. Então, caça do verbo caçar. Então, o verbo dentro da frase, dentro da oração, ele vai estar indicando a ação de alguma coisa, a ação de alguém, certo? E neste caso, é a ação da onça, olhem lá. Então, a onça é o sujeito, ela teve a ação de caçar, certo? Então, ali dentro da frase, nós conseguimos identificar. Quando nós precisamos identificar quem é o verbo, quem é o sujeito, nós vamos fazer as perguntas. Quem faz e o que faz, certo? Quem faz vai ser o sujeito desta ação. E o que faz vai ser o verbo desta ação, certo? O verbo é a ação, né? Então, a ação dentro da frase vai mostrar o que está fazendo o sujeito, ok? Vamos completar lá com a professora as frases para vocês irem entendendo um pouquinho melhor, certo? Não é difícil. A onça pintada, vários mamíferos de pequeno porte. A onça pintada come ou a onça pintada comem? O que será que eu vou usar ali? Isso, a onça. Então, eu estou me referindo a uma onça. A onça come. Então, se é uma onça que eu estou falando, a palavra está no singular. Eu preciso colocar o meu verbo no singular também. E se fossem mais onças? Seria as onças comem, certo?
Então, observem ali a diferença entre o singular e o plural. A professora não pode colocar a onça come, certo? Fica de forma errada. Então, singular com singular e plural com plural, ok? Observem lá. A onça come, as onças comem. Como será que a professora vai completar a frase lá em cima? Isso, a onça pintada come vários mamíferos de pequeno porte. Conseguiram entender, crianças? Então, além de eu identificar quem está fazendo o que, eu preciso concordar os dois, preciso combinar os dois, certo? Se é um sujeito que está praticando a ação, a minha ação, o meu verbo, precisa também estar no singular. Os jacarés, dentes muito longos. Então, observem que já mudou. O sujeito ali, os jacarés. Então, é mais de um jacaré que está praticando o que será? Qual que é a ação aí nesta frase? Possui ou possuem? Então, vamos lá novamente. Um jacaré fica... O jacaré possui. Então, é um jacaré, ele está no singular. Então, o meu sujeito está no singular e a minha ação está no singular, certo? Agora, olhem lá quanto jacaré. Mais de um, certo? Então, se é mais de um, eu posso falar o jacaré possui? Não, os jacarés, eu estou me referindo a mais de um jacaré, certo? Então, se o meu sujeito, os jacarés, está no plural, a ação que eles estão fazendo também tem que estar no plural. Então, é os jacarés possuem, certo? Vamos completar a frase agora? Os jacarés possuem dentes muito longos. Certo? A prof trouxe o slide para vocês perceberem a diferença quando é um sujeito e quando são mais sujeitos. Quando está no singular e quando está no plural, ok? Lembrando, o meu sujeito, a quem está praticando a ação, está no singular, o meu verbo também precisa estar no singular. Se o meu sujeito está no plural, é mais de uma pessoa, o meu verbo também precisa estar no plural, ok? Agora é com você. Vamos ver se vocês entenderam o que a prof quis ensinar. Complete as frases corretamente. Então, estão as frases aí, vocês vão ler e vão tentar completar da maneira correta, ou no singular ou no plural, certo? Pensem, falem as frases para ajudar vocês a completar, certo? E nós já vamos corrigir. Caprichem na letrinha.
falaram as frases em voz alta para ver de qual maneira fica melhor? Não foi preciso? Já lembraram da regrinha? Vamos conferir com a prof agora quem acertou. Os animais selvagens na floresta preservada. Os animais selvagens está no plural, olhem lá, os animais. E ele vive ou eles vivem? O que vocês acham? Isso, os animais selvagens vivem na floresta preservada. Os animais é mais de um animal, então o sujeito está no plural. Então o meu verbo vivem, viver, também precisa estar no plural, certo? A natureza exuberante quando é preservada, fica ou ficam? O que vocês acham? Como vocês completaram aí? Isso, a natureza está no singular. Eu estou me referindo à natureza no singular. Então, a natureza fica exuberante quando é preservada, certo? A onça, peixes que ela mesma captura. Essa é fácil, essa nós já tínhamos feito até lá no exemplo. Quem lembra? Então, a onça, a professora está falando de uma onça nesta frase. Então, a onça come peixes que ela mesma captura, certo? As onças pintadas de uma alimentação farta. Observem que agora a frase mudou. Já estou me referindo a mais de uma onça, certo? As onças pintadas. Então, quando é as onças, precisam, porque tem mais de uma onça, certo? Completaram direitinho? Confiram aí no caderno de vocês para não deixar errado, certo? Falem com a professora como ficou a frase completa, para que vocês, ouvindo, vocês consigam perceber aonde está errado. É uma forma de corrigir também. Agora, nós vamos ler frases com a prof, observando a imagem. Então, a nossa referência para saber se a frase está correta ou se a frase está errada é a imagem, ok? Então, observem ali. A primeira imagem é uma onça. Observem lá. A onça pintada é um animal solitário. As onças pintadas são animais solitários. Com referência na imagem que a professora está mostrando, qual frase está correta? Se ali na minha imagem tem apenas um animal, como eu vou escrever? Isso, a onça pintada é um animal solitário, certo? Por quê? Porque na minha imagem tinha apenas uma onça, certo? Agora, os micos-leões ali, observem, quantos micos-leões tem na minha imagem? 2, isso mesmo. Vamos ler as frases agora para identificar qual está correta. O mico-leão dispersa semente de fruto que ele come. Os micos-leões dispersam sementes de frutos que comem. Qual das duas frases está correta? Lembrando que a nossa referência é a imagem. Isso, os micos-leões dispersam. Por quê? Porque na minha imagem tem quantos micos-leões? 2, então é plural, isso mesmo. E aqui embaixo a professora trouxe a gralha azul, observem lá. São 4 gralhas azuis. A gralha azul é muito inteligente. As gralhas azuis são muito inteligentes. Qual a frase está correta com base na imagem que a prof trouxe? Acertou quem falou as gralhas azuis são muito inteligentes, porque a prof colocou a foto ali do bando, né, de gralhas azuis, certo? Então, conseguiram identificar?
Agora nós vamos ler novamente uma frase com a prof. A onça come também peixes que ela mesma captura em rios, pois possui a capacidade de nadar. É hábil escaladora e nadadora. Então, quem é verbo e quem é substantivo aí nessa frase? Isso, observem lá, a professora colocou, o verbo é a ação. Então, olhem lá na frase que a ação é come, captura, possui, certo? Tudo isso são verbos ali da minha frase. Todos eles estão combinando, observem lá. E o substantivo, quem que faz tudo isso? Quem que captura, que possui, que come? Quem é? E isso é a onça, porque ela é quem está praticando tudo isso. Ela é o sujeito que está praticando as ações que eu falei na frase, certo? Então, a diferença, crianças, entre o verbo e o substantivo é esse. O verbo é o que ela está fazendo, é a ação dela dentro da frase. E o sujeito, né, o substantivo, é o que faz, certo? O que está fazendo dentro da minha frase? Lembrando lá que os dois combinam sempre. Então, se o meu verbo está no singular, o meu sujeito também está no singular. Como nós vimos isso nas frases que a gente completou, que a gente identificou, que a gente leu, certo? Então, não podemos esquecer disso, ok? Tarefinha. Vamos corrigir a nossa tarefa agora. Lembram que a prof deixou para vocês um texto da onça? Isso, agora nós vamos conferir lá se vocês conseguiram responder bem certinho as questões. Quais as características do corpo da onça pintada? Seu corpo é robusto e musculoso. Seu tamanho varia entre 1,1 e 1,85 m. O que será que é aquele m ali? Metros, isso mesmo. Cabeça e corpo, então medindo da cabeça até o final do corpo da onça. Com a cauda, então olhem lá, é até o corpo, a cauda, medem-se separado, olhem lá, de 44 a 65 centímetros. O peso varia de 56 a 158 quilos. É pesada essa onça, não é? Os machos normalmente são maiores que as fêmeas. Quanto tempo é a gestação da onça pintada? A gestação de uma onça dura entre 93 e 105 dias, podendo nascer de 1 a 4 filhotes. Então, observem lá que então a onça, durante a gestação, durante a gravidez dela, ela pode ter de 1 até 4 filhotes. Quanto tempo o filhote de onça pintada fica com a mãe? O que ele aprende com ela? Então, os filhotes ficam escondidos em cavidades na mata, protegidos pela mãe. A fêmea fica com eles até que atinjam 2 anos de idade. Então, quanto tempo eles ficam com a mãe? Isso mesmo, até os 2 anos. Ela protege eles, não é? E o que será que elas aprendem com ela? Aprendem a caçar e a defender o território, certo? E a tarefinha da aula de hoje para vocês é praticar as frases lá, sujeito e verbo. Complete corretamente as frases abaixo. A onça, capivaras e jacarés. Lembrem lá, meu sujeito está no singular ou está no plural? Nos galhos das árvores, o mico-leão pula ou pulam? Nas florestas de araucárias, a gralha azul. Então, mora ou moram a gralha azul? A gralha azul, sementes de pinhões. Então, ela enterra ou ela enterram pinhões? O lobo-guará, a ordem carnívora, pertence ou pertencem? O que vocês acham? Então, pensem aí, lembrem das dicas que a prof deu durante a aula, certo? Falem a frase se for preciso. Isso ajuda bastante também, ok?
Quais eram os nossos objetivos mesmo? Vamos retomar? Ler, compreender, interpretar em colaboração e com autonomia textos de diferentes gêneros. Então, lemos os verbetes de curiosidades. Compreendemos, vimos palavras, não é mesmo? Que nós não sabíamos, trocamos as palavras. Localizar informações explícitas em texto. Então, observamos as informações que estavam apresentadas em cada verbete. Identificar e diferenciar em textos substantivos de verbo e suas funções na oração, agente da ação e objeto da ação. Também vimos, certo? Nas frases, isso. A prof não explicou para vocês? O verbo e o sujeito? Quem faz a ação e que ação faz? Isso mesmo. A leitura abre as janelas do entendimento e desperta do sono a sabedoria. Então, observem lá. Lendo, nós ficamos cada vez mais sábios, temos mais informações, certo? A prof adorou estar aqui novamente, espero que todos tenham gostado da aula. Fiquem curiosos para saber mais sobre os animais que nós estamos vendo. E até a nossa próxima aula. Um beijo e tchau! Vem aí, História. Olá, crianças! Preparado para a nossa aula de História? Espero que sim! Então vamos lá, pegando a folhinha da unidade 9, aula 1, né? O caderno, lápis, borracha, para juntos estarmos fazendo as atividades com a professora Andresa. Certo, pessoalzinho? Então vamos ver o tema da nossa aula hoje. Então o tema da nossa aula é a história do município de Ponta Grossa, Sesmarias. O que será que são Sesmarias? Vamos descobrir. E o nosso objetivo é identificar os primeiros grupos que construíram a população, a cultura e o espaço local. Só que antes de nós começarmos a conhecer a história do município de Ponta Grossa, nós vamos ter que entender um pouquinho como que se deu a ocupação dos europeus aqui no Paraná. Então vamos lá na mesa da professora para nós entendermos um pouquinho sobre essa ocupação. Vamos lá, pessoal? Então, pessoal, aqui nós temos o mapa do Paraná, né? Então vamos lá, primeiro a professora vai fazer tipo um quebra-cabeça para vocês entenderem como que se deu essa ocupação aqui do nosso estado pelos europeus, né? Porque aqui no Paraná, toda essa nossa região, ela tinha bastante índios, então os índios já ocupavam essa nossa região. Então primeiro, vamos lembrar lá do Tratado de Tordesilhas. Lembram lá que a professora já ensinou o Tratado de Tordesilhas, né? Que era uma linha imaginária, né? Entre Portugal e Espanha, né? Um tratado entre Portugal e Espanha, na qual eles dividiram o planeta entre esses dois países, né? Então, um lado ficaria para os portugueses e o outro para os espanhóis. E aqui no nosso estado, só essa faixa, pessoalzinho, aqui, ó, só essa faixa do nosso litoral que pertencia aos portugueses. Toda esta área aqui pertencia então a quem? Aos espanhóis. Então, se vocês notarem, toda a maioria, né, a área, grande parte da área do Paraná pertencia a quem? Através do Tratado de Tordesilhas, para os espanhóis. Só que daí os portugueses, eles estavam sempre à procura do quê, né, pessoal? À procura de ouros, à procura de escravos indígenas e começaram a explorar a região. Nessas explorações, eles encontraram o quê? Aqui no nosso litoral, aqui formando nossa primeira cidade, a cidade mais antiga do Paraná, Paranaguá. O que eles encontraram? Pelo amarelo aqui, o que vocês acham? Eles encontraram ouro, ouro de aluvião, ouro dos rios, né? Não era em muitas quantidades, mas isso já permitiu o quê? Vir bastante pessoas para esta região, bastante europeus, né? Portugueses, espanhóis, que estavam em outras regiões aqui do Brasil para virem a essa região para quê? Em busca de riqueza. Então eles começaram a ir a ocupar a nossa região. Só que tinha esse pequeno
detalhe aqui na nossa região. Nós tínhamos uma serra, né? A Serra do Mar. Então, para eles continuarem essa ocupação, eles tinham que fazer o quê? Tinham que transpor a serra. Como que eles poderiam fazer? Será que tinha estradas aqui, como nós temos a Estrada da Graciosa, né? Que é uma das estradas muito importantes aqui do nosso estado? Não, eles tinham que fazer o quê? Eles iam pelos caminhos dos indígenas, eles iam abrindo picadas entre a floresta para eles conseguirem transpor essa região. A partir do momento que eles conseguiram transpor, eles também encontraram ouro, que foi aqui na região que nós chamamos de Primeiro Planalto ou Planalto de Curitiba. Curitiba, capital do nosso estado, né, pessoal? Então, também foi encontrado o ouro. Então, nós já vimos que a ocupação, né, pelos europeus do nosso estado se deu pelo litoral. Daí eles tinham, vamos por aqui, a Serra do Mar. E depois, aqui nós estamos no Primeiro Planalto, que também começou a sua ocupação através do ouro, mas era um ouro em pouca quantidade. Eles também começaram a plantar, a criar animais, porque eles viram que o ouro não era em tanta quantidade assim. E continuaram a exploração. Vocês estão vendo que aqui o Tratado de Tordesilhas, os portugueses já estão invadindo, né? Eles já estão vindo para aqui no Paraná dos espanhóis, até que eles chegam nessa região aqui, que é a região que nós iremos trabalhar hoje, que é a região do Segundo Planalto. Vejam que é aqui que aconteceu. Até então era o ouro, era amarelo. Agora tem verde. O Segundo Planalto, ele está representando na cor verde. Aqui, só para vocês entenderem que daqui a professora fez a Serra do Mar como não como se fosse um mapa de relevo, sim, para vocês entenderem a dificuldade que tinha para eles transpor a serra e continuar essa ocupação do Paraná. Então, eles estão aqui no Segundo Planalto. Então, nós temos o quê? Se tem bastante verde, significa que são o quê? Campos, né? E o que será que são essas cerquinhas que a professora colocou aqui, pessoal? Para que a gente coloca cerca? O que a gente faz? Quando a gente põe cerca, eu tenho certeza que vocês estão falando, para dizer que para tomar posse da terra, para dizer que a terra é de vocês, da pessoa, né? Então, será que essas cercas significa isso? Posse de terra? O que vocês acham? Vamos entender um pouquinho desse Segundo Planalto, o Planalto dos Campos Gerais, e que nesse planalto aqui está a nossa cidade, que é Ponta Grossa. Então vamos agora lá nos slides da professora para nós entendermos um pouquinho mais sobre essas cerquinhas aqui, certo, pessoal? Então vamos lá? Então, pessoal, vamos ver um pouquinho sobre o Segundo Planalto, o Planalto dos Campos Gerais. Então, vamos ver. Então, aqui a professora trouxe o mesmo mapa que estava ali na mesa, só para vocês darem mais uma fixada um pouquinho melhor. Então, a princípio, as terras do Segundo Planalto, o Planalto dos Campos Gerais, não pertenciam à coroa portuguesa, e sim à coroa espanhola, devido ao Tratado de Tordesilhas de 1494. Então, só ali onde que mostra no mapa ali, São Vicente, que é uma capitania, e Santana, que pertencia a Portugal. Todo o restante do nosso Paraná pertencia, então, aos espanhóis. Entende-se por Campos Gerais uma estreita e longa faixa de terras do Segundo Planalto Paranaense. Essa parte amarela que a professora está mostrando aí no mapa de vocês, que é a região que nós entendemos por Campos Gerais. Formadas de campos e entremeadas de pequenos bosques de matas, né? Bosques ou capões de mata, né, gente? Capões era como eles chamavam antes, né? Era mais comum, não se falava assim tanto bosques, mas assim capões, era mais uma mata, né, rasteira, né? Campos rasteiros, e no meio desses campos, vamos dizer assim, surgiam esses bosques, esses capões, né? Que era por isso que chamavam, né? Por isso que ele recebe também o nome de Segundo Planalto, ou Planalto dos Campos Gerais. E daí, tem nessa faixa aí, tem uma cidade muito importante para nós, que é
Ponta Grossa, lá que a professora destacou em vermelho. Então, possui 19 municípios e entre eles Ponta Grossa. Viram? Então, estamos começando a entender um pouquinho a história da nossa cidade. Agora, vamos pegar lá o caderno para vocês fazerem lá a data de hoje, data, mês e o ano que vocês estão assistindo a aula, o tema, a história do município de Ponta Grossa, Sesmarias, segundo Planalto, o Planalto dos Campos Gerais. Então, vamos copiar esse textinho para fixar o conteúdo que a professora explicou aqui no mapa na mesa. Então, a princípio, as terras do segundo Planalto, o Planalto dos Campos Gerais, não pertencia à coroa portuguesa, e sim à coroa espanhola. Entende-se por Campos Gerais uma estreita e longa faixa de terras, formada de campos e entremeadas de pequenos bosques de matas. Fazem parte dos Campos Gerais 19 municípios, entre eles Ponta Grossa. Vamos lá então, pessoal, 7 minutinhos para vocês copiarem.
Vamos então? Copiaram bonitinho, letra redondinha, bem bonitinho? Então tá jóia. Então vamos continuar. E como será que se deu esse povoamento dos Campos Gerais, né, pessoal? Então vamos ver. No século XVIII, os Campos Gerais não passavam de um sertão bruto, com bastante matas, florestas, campos, né? E com muitos indígenas, principalmente os caigangues. Por que a professora colocou principalmente os caigangues? Porque vocês não podem esquecer que os caigangues foram os primeiros habitantes aqui de Ponta Grossa. Não quero ver mais gente errando nas provas. Caigangues, os primeiros indígenas de Ponta Grossa. E o Paraná tinha muito indígena, né, pessoal? E como que se deu esse povoamento? Olha lá como a professora mostrou. Então começou lá pelo litoral, pelos europeus, porque os indígenas já estavam aqui. Então começou pelo litoral, depois foi para o primeiro Planalto, o Planalto de Curitiba, né? Depois chegando aqui no segundo Planalto, o Planalto dos Campos Gerais. Em alguns livros vocês também podem encontrar Planalto de Ponta Grossa, certo? A ocupação ocorreu devido à vinda de paulistas, curitibanos e parnanguaras, que receberam doações de terras feitas pelo rei, para quem comprovasse ter condições de fazer as terras prosperarem, cultivarem ali, né, ocuparem, né, pessoal? Porque nós precisamos ocupar, né, o Brasil, né? Eles precisam fazer essa ocupação aqui. E essas terras doadas eram chamadas de sesmarias. Lembram das cerquinhas que a professora colocou lá no mapa? Então essas cerquinhas estão assim simbolizando o que? Essas sesmarias, que eram essa divisão de terra que o rei de Portugal fazia. Ele doava para esses ricos comerciantes, para as pessoas que ele conhecia, geralmente que tinha alguma influência já na capital, no lugar que eles moravam, então ele doava essas terras. E o nome Sesmaria vem por quê? Porque lá em Portugal eles doavam em 6 partes de terra, então por isso que é Sesmarias, certo, pessoal? Então era uma forma de se conseguir uma terra aqui no segundo Planalto, era através dessa doação que o rei de Portugal dava para esses ricos empresários, comerciantes paulistas, curitibanos e parnanguaras. A outra forma sempre tem um jeitinho brasileiro de ser, né? Então, para se obter uma propriedade na região, o interessado mandava um empregado com 2 ou 3 escravos escolherem uma região que mais lhe agradava e ali soltavam algumas cabeças de gatos. Alguns anos mais tarde, alegava a posse das terras e requeria ao rei a concessão da sesmaria. Então, muitas vezes, tinha alguns fazendeiros, alguns comerciantes que eles queriam as terras, mas o rei não tinha ainda dado essa concessão para eles. Então, para eles, vamos dizer assim, ter um jeitinho, eles mandavam esse funcionário com esse escravo, né, para vocês verem que aqui nos Campos Gerais, tanto Curitiba, litoral, nós tivemos a presença do escravo principalmente nos campos, né? Trabalhando nas lavouras, o escravo esteve muito presente aqui também no nosso estado. E eles mandavam eles lá, eles ficavam um tempo nessa terra, né? Cultivando, criando os animais, e daí iam ao rei e pediam a posse da terra, e o rei acabava doando essas sesmarias para eles. Muitas vezes esses donos, esses ricos empresários que pediam a terra, nem vinham para cá conhecê-la, né? Eles pediam, tomavam posse da terra, mas acabavam nem vindo conhecer aqui. Agora vamos pegar a nossa folhinha, né? Lembrando que essas folhinhas sempre tem que ser colada no caderno, pessoal. Nunca esqueçam de colar ela. Então, o que vocês vão fazer? Vocês vão encontrar no caça-palavras a resposta correta e completar as frases. Eu não vou ler, porque vocês vão ler sozinhos e vão encontrar as respostas lá no caça-palavra. Para isso, 5 minutinhos. Vamos lá?
Então vamos lá, pessoal. Foi fácil? Foi, né? Se lembraram na minha explicação? No século XVIII, os Campos Gerais não passavam de um sertão bruto, com muitos indígenas, principalmente os quem, gente, por favor? Caigangue. Então, olha lá, acharam os caigangues? Lá começa com K. O povoamento dos Campos Gerais ocorreu devido à vinda de paulistas, olhem lá, paulistas, curitibanos e parnanguaras. Parnanguaras, pessoal, é o pessoal que vem de Paranaguá, porque senão vocês vão acabar... Quem que são esses parnanguaras, professores? São o pessoal lá que nasce em Paranaguá, que receberam doações de terras feitas pelo rei. Inicialmente, as sesmarias eram doações de terras para quem comprovasse ter condições de fazer a terra prosperar, povoar também a região, né? Com o passar do tempo, para se obter uma sesmaria na região, o interessado mandava um empregado com 2 ou 3 o quê? Escravos. Escolherem uma região que mais lhe agradava, né? Legal assim, né? Eu quero essa região, gostei dela, vamos ficar ali. Que mais lhe agradava? E ali soltavam algumas cabeças de gado. Acharam o gado aqui? O pessoal tá lá no meio, o gado. E alguns anos mais tarde alegavam posse das terras e requeria ao rei a concessão das sesmarias. E aí, pessoal, deu certinho? Então vamos continuar. E aqui, as sesmarias do Capão de Ponta Grossa. Capão, bosque, né? Olha lá. Então, chegamos aqui na nossa cidade. Conhece esse senhor? Então, mas ele foi o primeiro sesmeiros aqui na nossa cidade. Então, a primeira notícia de ocupação da nossa região foi em 1704. Quando Pedro Taques de Almeida, que é esse senhor, um rico comerciante paulista, requereu uma sesmaria na região do Capão de Ponta Grossa, mandando o funcionário com os escravos aqui. Ele mesmo não tem registro que ele tenha vindo aqui para nossa região, mas ele mandou o seu filho, que era José de Góes de Moraes, e seus cunhados, que vieram tomar posse das terras. Trouxeram empregados, alguns animais, fundaram currais para criar gado. Então, olhem aqui, aqui seria o mapa de Ponta Grossa no início do nosso povoamento. Então, nós tínhamos 5 sesmarias, olha como que era, dividida nessas 5 famílias a região. Eram 5, vamos dizer assim, 5 fazendas bem grandes, né? E quais eram os nomes delas? Então, era Sesmaria do Rio Verde, de Itaiacoca, de Pitangui, de Carambeí e São João. Aqui a professora trouxe uma foto, uma imagem da Capela Santa Bárbara, que é a primeira capela da nossa região. Ela foi construída em 1729 pelos jesuítas e ela ficava na região que era Sesmarias de Itaiacoca, Sesmaria de Itaiacoca. E ela ficava, não, ela está lá, né, pessoal, porque ela é um patrimônio cultural histórico da nossa cidade, bem conservada. Ela fica na estrada indo para ali, para a Cachoeira do São Jorge. Quando tiverem a oportunidade, vão lá conhecer, que ela é muito bonitinha. E a vida nas fazendas? Como será que era essa vida nas fazendas? Como que é viver numa fazenda, pessoal? Como que é? Tem a casa, eles cultivam, eles criam animais, né? E hoje nas fazendas nós temos luz, temos água encanada, né? Então a vida hoje na fazenda ela é mais como assim, quando eu imagino uma fazenda, eu imagino aquelas casas assim grandes, luxuosas, vocês não imaginam assim uma fazenda? E será que na época das sesmarias ela era assim? Vamos conhecer um pouquinho? Não eram, as fazendas não eram luxuosas, não. Eram compostas pela casa do proprietário, né, onde que ficava geralmente quem cuidava da fazenda, o paiol, que era onde eles guardavam os mantimentos, os alimentos que eles usavam, senzala,
por que senzala? Porque nós tivemos escravos aqui na região de Ponta Grossa, né? Então eles ficavam aonde? Nas senzalas. Triste realidade, mas tivemos. E os galpões, onde eles guardavam os instrumentos que eles usavam na lida do dia a dia. E como que eram os cômodos dessa casa? Então, os cômodos da casa e a sua decoração eram muito simples. O luxo apresentava-se apenas nas cortinas. Pessoal que diz que as cortinas eram muito bonitas, né? Porque eles eram de São Paulo, eles já tinham esse costume, né? Eram ricos lá, então eles tinham o costume das cortinas em tecido ou muitas vezes em crochê. E a roupa de cama também chamava a atenção pela beleza. Então era o único luxo que tinha, eram essas aí nas fazendas. E os viajantes, quando chegavam, olha essa imagem, os viajantes chegando na fazenda, quando eles chegavam, eles eram bem recebidos. A eles eram ofertados refeições variadas, né? Mas só que as mulheres não podiam conversar com eles sem a autorização do chefe da família. Então, sempre ali aí nós estamos numa sociedade patriarcal, onde o homem manda, né? Então, a mulher geralmente ficava na cozinha, fazendo ali, ajudando a fazer os alimentos, mas ela não ia sentar muitas vezes à mesa, conversar com o viajante, né? E se fosse ainda solteira, daí que nem muitas vezes aparecia na região. Então as mulheres ficavam mais escondidas nas fazendas nessa época, certo, pessoal? Vamos pegar nossa folhinha de novo, né, para nossa última atividade. Então lá, estudamos que Ponta Grossa iniciou seu povoamento através das Sesmarias. Pinte as respostas relacionadas com as Sesmarias de Ponta Grossa. Cuidado, pessoal, que vai ter aqui em uma delas que vai ter mais de uma resposta. Vamos lá, então?
Conseguiram? Facinho, né? Então lá, o primeiro paulista a requerer uma sesmaria na região do Capão de Ponta Grossa em 1704 foi Pedro Taques de Almeida. Então, só uma resposta aqui. Como era a vida nas fazendas? Era simples? Era simples, né, pessoal? Não recebiam bem os visitantes, ao contrário, os visitantes eram bem recebidos. O trabalho era feito pelos familiares, escravos e também indígenas. Lembram que a professora falou que na região tinha muito indígena? Então, às vezes, o indígena também era escravizado nessas fazendas para trabalhar, né? Então, podemos pintar. As mulheres não podiam conversar com os visitantes sem autorização do chefe da família? Verdade. Então, olha lá, é essa letra B que nós pintamos 3 retângulozinhos. Certo, pessoal? Conseguiram fazer? Não esqueçam de colar a folhinha, porque para estudar para a prova mais tarde, ou até mesmo as atividades que a professora pediu em sala de aula, vocês têm esse registro, certo? Então vamos ver, será que nós atingimos o nosso objetivo? Identificar os primeiros grupos que construíram a população, a cultura e o espaço local? Sim, né? Nós vimos que os primeiros grupos, né, foram os indígenas, daí vieram os sesmeiros, que eram os fazendeiros, com os seus funcionários, os escravos, né? E assim começou a ocupação do nosso lugar. Conseguimos? Conseguimos, né? Então, vamos pôr um Vzinho. E muitos beijinhos para vocês e até a nossa próxima aula. Tchau, tchau! Vem aí, matemática. Olá, crianças! Tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos aqui a mais um momento de praticar. Então vamos ver aí o que nós vamos praticar hoje? É um desafio e esse desafio vocês receberam aí na casa de vocês, ok? Então procurem aí na atividade que vocês receberam essa atividade do trem. Enquanto vocês procuram, a professora já vai fazendo a leitura. Em um trem que partiu de São Paulo com destino ao Rio de Janeiro, haviam 215 passageiros. Na primeira parada da viagem, desceram 60 e subiram 80 pessoas. Na segunda parada, o trem chegou ao Rio de Janeiro. Quantas pessoas desceram na segunda parada? Lembrando que a segunda parada é o Rio de Janeiro, é o destino de todos os passageiros, ok? Muito bem, então vejam lá. Selecionem as informações igual a professora deixou aqui na telinha de vocês. O que nós sabemos? Que havia 215 passageiros, que na primeira parada primeiro desceram 60 e depois subiram 80 pessoas. Quantas pessoas desceram na segunda parada, que era o destino de todas? Então vejam, a ideia de descer e a ideia de subir passageiros. São duas operações diferentes que vocês vão ter que fazer, ok? Lembram? A adição nos dá a ideia de adicionar, de acrescentar, aumentar a quantidade. E a subtração nos dá a ideia de diminuir, ok? Já dei uma pista para vocês. Então, podem tentar fazer aí em casa, crianças, essa atividade. A professora já volta para fazer a correção. Vocês terão 5 minutinhos a partir de agora. Podem começar.
Muito bem, crianças, conseguiram? Então vamos ver a correção? Olhem lá então, vamos conferir. Primeiro eu sabia que eu tinha 215 passageiros, certo? Muito bem. E desceram 60. Se desceram 60, crianças, isso nos dá a ideia do quê? De aumentar ou de diminuir a quantidade que havia no trem? Isso mesmo, de diminuir. Então eu vou fazer uma subtração. Ótimo, muito bem. Então vejam lá as minhas ordens, vou começar lá pela unidade. Então 5 menos 0, 5, muito bem. Agora vamos para a dezena. Tenho uma dezena, preciso perder 6. Posso? Não, então vou ter que fazer uma troca ali com as centenas. Então eu emprestei ali para a minha dezena e ali, se eu tinha 2 centenas, agora eu fiquei com uma. Agora sim, eu tenho 11 dezenas. Posso perder 6? Posso. Então 6 para chegar no 11 é 6. 7, 8, 9, 10, 11. Muito bem, 5. E 1 menos nada, não vou perder nada, 1. Então já sei ali, crianças, que quando desceram 60 pessoas, no trem ainda ficou 155 pessoas, certo? Mas não parou por aí. Por quê? Porque desceram 60, mas subiram 80. Então, se ficou 155 pessoas no trem e daí subiram 80 pessoas, essa quantidade vai aumentar ou vai diminuir no trem? Isso mesmo, ela vai aumentar, então eu vou fazer uma adição. Estão percebendo as ideias da adição e da subtração? Desculpa. Muito bem, então vamos lá. 5 mais 0, 5, muito bem. Agora, 5 mais 8. Isso, muito bem,
crianças? 13, ótimo. Então, o 3 vai ali e o 1 subiu lá na centena. Então, agora 1 mais 1, 2. Perfeito, crianças. Então, vejam só. Ficaram 235 pessoas que chegaram lá na segunda parada, que era o Rio de Janeiro. Então, quantas pessoas desceram na segunda parada? Desceram na segunda parada 235 passageiros, que era o destino final deles. Conseguiram fazer aí em casa? Ótimo, parabéns! Estou muito orgulhosa de vocês, crianças. Mandaram bem, muito bem. Então, ótimo! Continuem se esforçando até o nosso próximo momento de praticar, ok? Um grande beijo, um forte abraço e até a próxima!